Olá, meus amores, estamos de volta com o seu canal O Fundamento e hoje eu quero chamar a atenção de vocês toda especial para esse vídeo que vamos gravar. Meus amores, hoje vamos falar da obra de redenção de Cristo na cruz. Como eu comentei hoje mais cedo nas redes sociais, sem dúvidas alguma, esse vai ser o vídeo mais importante gravado no canal O Fundamento. Do início ao final, não vai existir um vídeo que seja tão importante como esse. Por isso eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo. Não perca nenhum minuto de tudo aquilo que vai ser ensinado, porque, meus amores, hoje pode ser o dia da tua salvação. Hoje pode ser o dia escolhido por Deus para o teu novo nascimento. Porque tudo aquilo que vai ser ensinado no vídeo de hoje com respeito à cruz de Cristo, a perfeição dessa obra realizada por Ele há 2000 anos atrás, ao ouvir estas verdades, os teus olhos podem se abrir. Hoje o teu espírito pode despertar da morte. Então fica comigo até o final. Começa a compartilhar esse vídeo, envia o link para os teus amigos, envia o link para todos aqueles que vocês acham que precisam. E aliás, todo mundo precisa ouvir esta verdade. Então, compartilha, deixe seu like e assista até o final, porque hoje vocês vão ouvir falar sobre a cruz de Cristo como vocês nunca ouviram antes. Vamos lá, meus amores, vamos gravar o vídeo hoje mais importante do canal. Eu estou até emocionada porque quando se trata de assuntos como esse, do Evangelho, falar sobre Jesus, falar sobre Cristo, sobre a obra dele na cruz, como Paulo dizia, quem é capaz de fazer isso? Quem é capaz? Ninguém tem a capacidade, humanamente falando, de fazer isso. Então, que o Espírito Santo me conceda sabedoria para ensinar todos os detalhes para vocês, para que esse vídeo venha impactar a vida de vocês, sobretudo o espírito de cada um de vocês. Então, meus amores, vamos começar porque o assunto vai ser longo e a gente vai passear em muitos lugares da Bíblia. Então tenha em mãos a tua Bíblia, anota os versículos, porque eu tenho certeza que conforme a gente for lendo, vocês mesmos vão ficar impactados com aquilo que a gente lê. Que aquilo que a gente for lendo vai deixar vocês, meu Deus, isso realmente está escrito na Bíblia? É realmente isso? Então é importante que tu tenha ela em mãos para que tu venha acompanhar. Tá bom? Porque não é nada da minha cabeça, não é nada de doutrinas de homens, ideias, achismos, não. Tudo aquilo que foi profetizado com relação à cruz de Cristo, aquilo que aconteceria naquele dia, naquela cruz, e aquilo que hoje nós, pela fé, cremos para a salvação. Então vamos lá, meus amores. Lembrando que esse estudo da cruz de Cristo, ele faz parte do nosso estudo do novo nascimento. Vocês sabem que dentro do canal existe uma playlist, a playlist mais importante, que se trata do novo nascimento. E esse que é o estudo de hoje, que vai ser intitulado como as 3 horas de trevas na cruz, faz parte do estudo do novo nascimento. Então eu te aconselho também, depois de ouvir esse, assistir, tu que ainda não assistiu, assistir todos os vídeos na ordem completa, porque, meus amores, se trata de um estudo. Então um estudo não se aprende tudo num dia só. Um estudo verdadeiro, para que tu aprenda de verdade, com detalhes, tudo aquilo que é importante, o estudo ele é dividido em partes. Então, todos os dias que a gente vai gravando, a gente vai juntando uma peça desse quebra-cabeça até que o estudo fique completo e tu possa entender a verdade bíblica, o verdadeiro evangelho. Então, por isso eu te digo, tu tem que acompanhar o estudo completo. Então, o estudo de hoje sobre a cruz de Cristo, titulado como as 3 horas de trevas na cruz, faz parte do estudo do novo nascimento, tá bom? Então vamos lá.
Como faz parte do novo nascimento, vocês sabem que no vídeo anterior nós terminamos falando como Jesus se apresentou para Nicodemos para revelar para ele quem ele era, o Messias, o autor e consumador da fé e da salvação. Então, lá no final do capítulo 3 de João, eu vou ler rapidinho, porque a gente já estudou isso, mas é só para a gente entrar no contexto do estudo. Então, Jesus falou assim para Nicodemos, no capítulo 3 de João e versículo 14: e de modo que como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Então, para a gente pegar o gancho do último vídeo para começar esse. Então, Jesus diz para Nicodemos que assim como Moisés levantou a serpente para que aquelas pessoas fossem curadas no deserto, agora Cristo, Filho do Homem, teria que ser levantado aonde? Na cruz do Calvário, para que todo aquele que tivesse sido mordido pelo veneno do pecado, e quem são esses? O mundo inteiro, todos nós, eu e tu, todo aquele que viesse olhar para a cruz de Cristo, olhar para Cristo, então viesse ter vida eterna. Não é vida temporal, não é uma vida por um determinado tempo, é uma vida eterna. E isso a gente vai ver muito mais lá pra frente quando a gente falar especificamente da salvação. Então, meus amores, hoje nós vamos entender o que aconteceu de tão extraordinário, de tão glorioso, e me faltam palavras para expressar o que aconteceu na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Vamos entender o que aconteceu lá, que essa obra tão perfeita, capaz de ressuscitar espírito de pessoas mortas, e essas pessoas venham ter vida eterna. Então, acompanha comigo no livro de Marcos, tá? Marcos, capítulo 15, Marcos 15, no versículo 33 ao 34. E eu vou ler para vocês e diz assim: chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Então vamos lá. Vou ler o 34 também. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Então, mais depois a gente volta a ler isso, mas agora a gente vai focar no 33, que diz assim: chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Esse relato no Evangelho de Marcos, de Mateus, enfim, está se tratando das horas em que Cristo, as 3 horas que antecedem a morte de Cristo, as 3 horas em que ele esteve ali pregado naquela cruz. E a gente vai entender o que aconteceu espiritualmente durante essas 3 horas na cruz. Porque o que a gente costuma aprender desde criancinha lá na escola e com a família, e na época de Natal, o presépiozinho, e na época da Páscoa, Cristo morto, crucificado. E o que a gente sempre aprendeu? Que Cristo sofreu e foi chicoteado pelos romanos, e recebeu uma coroa de espinho, e foi açoitado, e carregou aquela cruz pesada, e chegou lá e foi cravado com pregos nas mãos e nos pés, e depois foi receber uma lança que atravessou o abdômen dele, e ali ele derramou todo o sangue dele para morrer e para salvar os pecadores e salvar o mundo inteiro. Não é isso que a gente sempre ouviu falar? Que a agonia de Cristo na cruz ia sendo chicoteado pelos romanos, e a gente vê filmes, e a gente vê
tantas histórias que nos relatam isso, mas tudo isso, quando a gente aprende isso, a gente sempre aprende a olhar para a cruz de uma forma física. A gente enxerga o sofrimento de Cristo, a gente enxerga a cruz simplesmente de uma forma física. A dor física, sangrando, feridas, cravos, espinhos, buracos, coroa de espinhos, sangue derramando. A gente sempre enxerga isso fisicamente, como uma dor física. Mas e espiritualmente? O que é que aconteceu naquela cruz espiritualmente, nessas 3 horas de trevas, que a Bíblia fala que quando ele foi crucificado, durante 3 horas houve trevas, o céu escureceu e Cristo estava ali crucificado. O que aconteceu aí, nessas 3 horas de trevas? Então, a gente vai meditar um pouquinho sobre isso e vocês vão entender o que foi que Cristo fez por mim e por ti naquela cruz. Mas vamos entender um pouquinho o que aconteceu antes, um pouco antes dessas 3 horas de trevas na cruz. A gente vê o Senhor Jesus angustiado no Getsemane, fazendo uma oração ao Pai. Quem lembra daquela oração que Jesus suou gotas de sangue, lá no livro de Mateus, e que ele fala assim: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas que não seja a minha vontade, mas a tua. Quem lembra desse versículozinho? E a Bíblia fala que Jesus orou 3 vezes, pedindo para Deus que, se possível for, passasse dele este cálice. Vamos entender um pouco sobre isso. A gente sempre ouviu falar, como eu disse agora há pouco, da cruz de uma forma física, o sofrimento físico de Jesus, os chicotes, a humilhação de ficar nu, de ser cuspido, de ser chicoteado, de carregar o peso da cruz que nem ele aguentava, de tão pesada que era e de tão machucado que ele estava. A gente sempre viu dessa maneira. E aí a gente vê horas antes Cristo pingando suor, lágrimas, gotas de sangue, pedindo para Deus passar esse cálice dele. Não parece estranho? Vocês nunca pararam para se questionar como que pode Cristo angustiado pedindo para passar dele esse cálice? O que tinha nesse cálice que Jesus queria que passasse dele? Dá a impressão assim que, será que Jesus não queria ir para a cruz? Será que Jesus estava com medo da coroa de espinho, dos cravos, dos pregos nas mãos e nos pés, das chicotadas, da humilhação? Será que Jesus estava com medo de tudo isso? Porque não é estranho ele pedir para Deus apartar dele esse cálice, passar dele esse cálice de angústia, de tormento que fazia ele suar gotas de sangue? Vamos entender o seguinte. Depois da crucificação de Cristo, que ele morreu e ressuscitou, nós vemos a história dos discípulos, Pedro, Tiago, João, Judas, Mateus, não Judas Iscariotes, o outro, mas enfim, todos os discípulos. Quando a gente vê a história deles, a maneira que eles morreram, muitos deles foram crucificados, Pedro de cabeça para baixo, outros apedrejados, outros morreram à espada. A gente vê não só os discípulos, mas como os apóstolos, mas como todos os discípulos e seguidores de Cristo que morreram com mortes cruéis, com mortes inclusive muito piores, digamos assim, do que a própria cruz. E muitos foram crucificados também. E a gente vê que eles foram para a morte, seja da cruz, como o próprio Pedro, quando disseram para ele: Pedro, tu vai ser crucificado, e ele, como teu mestre, e ele falou: não, Deus me livre, ser crucificado como Cristo, eu não sou digno, não, me crucifica de cabeça para baixo. E todos eles, Paulo, quando perdeu a cabeça, quando foi decapitado por pregar esse evangelho, por pregar Cristo, eles iam felizes para a cruz.
Eles iam felizes perder a cabeça, eles iam felizes para a fornalha de fogo, eles iam felizes para a arena dos leões, eles iam felizes. Como que pode? Os discípulos iam felizes para a morte de cruz e para as mortes terríveis que eles tiveram por amor a Cristo e ao Evangelho. E Cristo, o Filho de Deus, o autor e consumador da fé, o Senhor dos exércitos, o Senhor de todos esses discípulos, angustiado por ir para a cruz, não bate, não combina, não é mesmo? Meus amores, Cristo, quando ele pede para que, se for possível, passe de mim esse cálice 3 vezes, não era medo da cruz que Cristo tinha, não era medo dos pregos nas mãos e nos pés que Cristo tinha, não era medo da coroa de espinhos, nem mesmo a vergonha de ficar nu, não era a dor de ser dilacerada a sua pele com as chicotadas que ele recebeu dos romanos, não era medo dos romanos, não era nada disso, isso tudo é bobagem. Cristo não estava preocupado com a dor física que ele ia sentir. Muitas vezes a gente ouve falar, Cristo, o que Cristo temia também era a separação de Deus, a separação do Pai, né? Conforme a gente leu aqui que ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Essa palavra desamparaste no original significa porque me abandonastes. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso, mas também muito se diz aí, não, na verdade Cristo temia a separação que ele teria de Deus, e isso em parte é certo, é verdade, mas isso é muito superficial. Isso é só o superficial. O profundo, a verdadeira verdade, a gente vai ver agora, como tu nunca ouviu antes, como tu nunca nem sequer imaginou, porque aqui não tem nada superficial. Aqui o dono e autor da vida vai ser exaltado com toda a força possível dentro de um grupo de pessoas com uma natureza pecaminosa, mas que foram regenerados e que hoje lutam para viver uma vida de santidade. Esse canal todo envolve pessoas que querem que Cristo seja exaltado como ele merece. Como ele merece. Então, esse canal tem esse compromisso com vocês, de sair do superficial, de sair da mesmice, de sair da bobagem, de sair do lero-lero, de sair do blá 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 e entrar no profundo, naquilo que realmente Cristo, aquilo que realmente Deus quer que a gente ensine, para que o nome de Deus venha a ser exaltado, para que o nome de Cristo e a obra perfeita dele na cruz seja exaltada como ele merece. E é isso que a gente vai fazer hoje. Tá preparado para entender o que aconteceu naquelas 3 horas de trevas na cruz? Aquilo que ninguém viu. Todos viam Jesus sangrando, gemendo, com os cravos, com a coroa de espinho enterrada na cabeça dele. Todos viam os cravos que atravessaram as mãos, os ossos dele naquela cruz. Ele já perdendo o fôlego, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho, como que foi a morte de Cristo de verdade, do que Cristo morreu. Todo mundo via isso. Ali estava Maria Madalena, João, os soldados romanos, alguns seguidores de Cristo que acompanharam, alguns curiosos, estavam ali fariseus hipócritas, debochando dele, tirando sorte das roupas dele, como foi profetizado, porque no momento da cruz de Cristo, mais de 33 profecias relatadas no Antigo Testamento com respeito ao ungido, ao Messias, o Filho de Deus, estavam se cumprindo. E eu te aconselho a estudar isso, principalmente tu que se chama pastor e mestre, para ensinar de verdade as pessoas. Primeiro entende para ti, né? Primeiro a gente tem que aprender para depois ensinar. Mas no momento da cruz de Cristo, 33 profecias estavam se cumprindo naquele exato momento. Então, as pessoas que estavam ali em volta de Cristo estavam vendo o que os olhos deles enxergavam, mas espiritualmente, o que estava acontecendo ali, naquelas 3 horas de trevas na cruz, é o que a gente vai ver agora.
Tá bom, meus amores? Então, vamos lá. Então, se não era dos romanos, das chicotadas, das cuspidas na cara, da coroa de espinho, dos pregos, se não era disso que Cristo estava se referindo, que suou gotas de sangue pedindo para que Deus passasse dele esse cálice, se não era disso que Cristo temia, se não era isso que Cristo temia, mas que era algo que estava profundamente angustiando ele, o que é que havia nesse cálice? Nesse cálice que Cristo queria que se fosse possível, fosse passado dele. O que havia no cálice que Cristo pediu 3 vezes? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Meus amores, o que havia nesse cálice era toda a ira de Deus contra todo o pecado da humanidade. O cálice que fez com que Jesus suasse gotas de sangue e se angustiasse continha a ira de Deus que deveria cair sobre a minha cabeça e sobre a tua cabeça, por causa do meu pecado e por causa do teu pecado. Toda a ira de um Deus 3 vezes santo e justo, toda a ira contra todo o pecado da humanidade e contra os pecadores. Porque esta ladainha, este lero-lero de que Deus odeia o pecado, mas ama pecadores, é mentira. Deus odeia tanto o pecado como odeia o pecador. E isso está escrito na tua Bíblia, lá no livro de Salmos. Aprende a meditar na tua Bíblia. Aprende a conhecer a Deus. Deus odeia o pecado e Ele odeia o pecador que comete o pecado. E é importante a gente entender isso, porque isso vai fazer com que a gente dê muito mais valor para a cruz de Cristo. Isso vai fazer com que a gente dê muito mais valor para a obra redentora, para aquilo que Cristo sofreu as 3 horas de trevas nessa cruz que a gente está vendo hoje. Então, o que havia nesse cálice era a ira de Deus. E a gente vai ler aqui alguns versículos para mostrar isso para vocês. Porque aqui não tem nada da minha cabeça, não é nada que eu acho, não é doutrina de homens que não entendem da Bíblia, inventam bobagens. Aqui a gente só vai falar de Bíblia. E a gente sempre vai mostrar na Bíblia para vocês, porque esse canal é o fundamento. E o que é o fundamento? O Evangelho, a palavra de Deus, o próprio Cristo, a cruz. Isso é o fundamento. E é nisso que a gente vai se espelhar sempre. Então, acompanha comigo. Lá no livro de Apocalipse 14:10, tá? Vou ler aqui alguns versículos para a gente entender. Apocalipse 14:10. Isso é para vocês entender que o que havia dentro do cálice, que era a ira de Deus, tá? Então, Apocalipse 14:10 diz assim: também este beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos anjos e na presença do Cordeiro. Então aqui é um versículo que mostra, que fala do cálice da ira de Deus. Tudo o que Cristo suportou na cruz do Calvário, no meu e no teu lugar. Então, vamos lá. Apocalipse 15:7. Vamos ler mais um versículo. Apocalipse 15:7. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 cálices de ouro, ou 7 taças de ouro também, dependendo da tradução,
cheias de cólera de Deus, que vive pelo século dos séculos. Então aqui, mais uma vez falando dos cálices de cólera, da ira de Deus. Vamos lá, Apocalipse 16:10. Diz assim, Apocalipse 16:10. Derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. Então, mais uma vez aqui falando da taça da ira de Deus. Quando a Bíblia fala de taça e cálice, é a mesma palavra. Vamos lá agora no Antigo Testamento, livro de Isaías. Isaías 51:22. Isaías 51:22. Gente, isso aqui, olha como Deus fala com relação ao cálice da ira dele. Olha só como que Deus fala. Isaías 51, versículo 22. Diz assim. 51:22, tá? Assim diz o teu Senhor, o Senhor teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice de atordoamento, o cálice da minha ira. Vocês viram o que eu acabei de ler aqui para vocês? Como Deus se refere ao cálice dele, ao cálice da ira dele, o cálice de atordoamento. Vocês viram todos esses capítulos que eu li com respeito à ira de Deus? Que todos eles se referem lá de Apocalipse, a grande tribulação, a ira de Deus que vai cair sobre aqueles que ficarem, sobre aqueles que não nasceram de novo, sobre aqueles que rejeitaram a cruz de Cristo. Só desgraça. Vocês conseguem entender que o cálice da ira de Deus é só desgraça? É só problema que aqueles que ficarem para trás, aqueles que rejeitaram a cruz de Cristo, que a gente está falando hoje, vão sofrer. Vocês viram aqui como Deus se refere em Isaías, falando do cálice da ira dele como um cálice de atordoamento. Sabe quando a pessoa fica atordoada? Porque as pessoas que sofrem de depressão, elas é mais ou menos isso que elas devem sentir, um atordoamento. Elas não sabem o que fazer, o que pensar, como agir, para onde ir, o que fazer, a ponto muitas vezes de tirarem a própria vida. Então, quando a pessoa se sente atordoada, ela não sabe para onde ir, ela não tem o que fazer, ela se sente completamente destruída. Assim é o cálice da ira de Deus. Assim Cristo estava se sentindo atordoado, horas antes de ir para as últimas 3 horas finais dele da cruz do Calvário, as 3 horas de trevas. Aquelas 3 horas de trevas que ninguém sabia o que estava acontecendo, só ele e Deus. Só ele e o Pai sabiam o que iria acontecer naquelas 3 horas de trevas. Só ele sabe o que ele passou. A gente tem uma ideia aqui, lendo os versículos bíblicos do que vai acontecer na grande tribulação, cálice de atordoamento, cálice de sofrimento, de ira e de ódio, e todo o ódio de Deus contra o pecado do mundo e da humanidade que vai cair no período da grande tribulação. Tudo isso estava no cálice da ira que Cristo tomou na cruz. Só para deixar claro mais uma vez, no meu e no teu lugar. Cristo morreu por mim, ai, Cristo sim morreu, ai que lindo, Jesusinho da Páscoa, ele morreu pelos meus pecados, ai. Para de falar essa bobagem. E entenda o que realmente Cristo fez naquela cruz, por mim e por ti. Entenda de uma vez por todas o que aconteceu naquela cruz. Então, isso aqui é só para vocês entenderem
o que aconteceu, o que Cristo estava se referindo quando ele estava falando para que se fosse possível passar dele aquele cálice, porque dentro daquele cálice não era as chicotadas dos romanos, não era ele ficar nu, não era a vergonha, não era a humilhação, não era o desprezo, não era os chicotados, não era o prego, não era a cruz de espinhos. Naquele cálice havia a ira de um Deus santo, santo, santo e justo que iria cair sobre ele. Meus amores, Cristo se fez maldito naquela cruz, no meu e no teu lugar. Entenda algo. Entenda algo. Ninguém via. Ele estava lá, crucificado, derramando gota por gota da vida dele, do sangue dele, do espírito dele. Porque quando ele morreu, na minha mão entrega o teu espírito. E ele derramou a última gotinha de sangue dele, que era a alma dele e o espírito dele. A gente já estudou sobre isso. Que a vida do corpo, do homem, da carne, está no sangue. O espírito e a alma da pessoa está no sangue. O de Cristo era igual. E a gente já vai ler sobre isso daqui a pouquinho. Ele está lá, crucificado, derramando a vida dele, a alma dele, o espírito dele, se fazendo maldito no meu e no teu lugar. 3 horas de trevas era o que ninguém via. Maria estava lá chorando por ele, João, Maria Madalena, outros rindo, outros debochando, outros jogando baralho, jogando carta e pensando quando que ele vai morrer logo, que morra logo, e não é filho de Deus, porque não desce daí, se salva a si mesmo, e meu Deus do céu, tanta barbaridade sendo feito ali. E esse era o cenário de quem estava ali, que enxergavam e que ouviam, e ele lá crucificado 3 horas, e de repente as trevas caem sobre Jerusalém, sobre aquele Monte Calvário, e ele lá crucificado, e começa aquilo que ninguém via. De um lado, Cristo absorvendo todo o pecado, o meu e o teu, só para ficar claro, o meu e o teu, e assim de todos aqueles por quem ele morreu. De um lado, Cristo absorvendo todo o pecado, meu e o teu, todo o ódio, todo assassinato, todo aborto, todo estupro, toda violência, toda maldade, todo egoísmo, toda a ruindade da raça humana, todo o ódio que a gente tinha contra Deus, tudo que existe de mal, toda a maldade e iniquidade da mente e do coração das pessoas, tudo. Começa a pensar aí no teu pecado, na tua mentira, no teu engano, no teu adultério, na tua prostituição, no teu roubo, na tua falta de pregar o verdadeiro evangelho, porque é um falso profeta que engana, que mente. Todo esse pecado, Deus atraindo, Cristo atraindo naquela cruz sobre ele, e ao mesmo tempo que ele absorvia pecado por pecado, do outro lado, a ira de Deus caindo sobre ele. De um lado ele absorvia pecado, de outro a ira de Deus caía sobre ele.
toda a ira de Deus que deveria cair sobre a minha cabeça e sobre a tua cabeça estavam caindo sobre ele. E isso estava destruindo com ele. Isso estava destruindo com o nosso Senhor puro, santo, aquele que não conheceu o pecado. Deus o fez pecado no meu e no teu lugar. Ele era santo, puro, inocente. E o nosso pecado acabou com ele. Tu sabe qual foi a morte? Como se deu a morte de Cristo na cruz? E isso tu pode estudar. Tá escrito em qualquer lugar, tu pode procurar. Cristo não morreu por causa das feridas. Cristo não morreu por causa das feridas, porque ele foi muito chicotado e ele perdeu todo o sangue. Não foi por causa das feridas que Cristo morreu. Foi por causa dos pregos, da coroa de espinho. Tu sabe por que Cristo morreu? Eu quero que tu acompanhe na Bíblia comigo. Na Bíblia. Não seja preguiçoso. Pega a tua Bíblia e vai lá e acompanha comigo agora. Pelo menos uma vez na tua vida, faz alguma coisa por esse Cristo que morreu no teu lugar. Vai lá e enxerga com os teus próprios olhos aquilo que aconteceu com ele por tua culpa. Uma vez na vida faz isso, pelo menos. Vamos lá, Salmos capítulo 22. Tu quer saber o que aconteceu com Cristo naquelas 3 horas de trevas? Sabe qual a consequência da morte dele? Quando de um lado ele absorveu todo o nosso pecado e do outro lado ele absorveu toda a ira de Deus que tu merecia e que eu merecia. Ah, como eu merecia. Como eu merecia. Salmo 22, versículo 14. Essa aqui é a real morte comprovada. A medicina comprova como se deu a morte de Cristo. Mas a Bíblia já falava pra gente. O salmista já tinha escrito como Cristo morreria. O que aconteceria naquelas 3 horas de trevas na cruz. Olha como Cristo morreu. Ele diz assim, 22:14. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Essa foi a causa da morte de Cristo. O coração dele explodiu, se derreteu como cera. O coração dele explodiu, foi destruído, dilacerado por minha e por tua culpa. Isso foi a morte de Cristo. No mesmo instante que ele absorvia todo o pecado, todo o nosso pecado, do outro lado a ira de um Deus santo que odeia o pecado caía sobre ele. E ele estava sendo destruído. O justo, o santo, o que não conheceu o pecado, o injusto pagando pelos injustos, pagando por aqueles que mereciam isso. E detalhe, ele se ofereceu.
Ele não foi obrigado, ele se ofereceu. Pai, eu vou no lugar deles. O coração dele explodiu de dor. Essa era a angústia dele, porque ele sabia que ele ia ter que beber esse cálice, o cálice dessa ira de Deus. E assim, e tem gente que tem a capacidade de falar que quando Cristo estava na cruz, Deus estava com tanta pena dele que não conseguia nem olhar para Cristo. Porque quando Cristo disse, Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Tem gente que fala que Deus estava sentindo tanta pena de Cristo que não podia nem olhar para Cristo. Mentira! Mentira! Não é nada disso que está escrito na Bíblia. A Bíblia fala que Deus se alegrou de ver o seu filho sendo destruído na cruz do Calvário. E por quê? Porque era a única maneira de poder resgatar um bando de pecador como eu e tu. Deus se alegrou de moê-lo naquela cruz, no meu e no teu lugar. Porque era um Deus justo e a única maneira de salvar pessoas e continuar sendo justo era que alguém pagasse o preço no meu e no teu lugar. Olha o que a Bíblia fala sobre isso. Vamos lá em Isaías. Pega a tua Bíblia e lê, pelo amor de Deus. Pega a tua Bíblia e lê. Entenda o que aconteceu naquela cruz que mudou a história do mundo, um antes de Cristo e um depois de Cristo. Ele dividiu a história num antes e num depois e tu nem sabe nada sobre ele, sobre o que ele fez naquela cruz. Olha o que está escrito lá no livro de Isaías, capítulo 53. Para aqueles que dizem que Deus... Ai, tadinho do meu filho, tá sofrendo lá na cruz, não posso nem olhar. Para quem fala essa bobagem, essa heresia, essa blasfêmia, olha o que a Bíblia ensina. Versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando ele dera sua alma como oferta pelo pecado. O que Cristo deu na cruz? O que ele derramou na cruz? Sangue. Aqui a Bíblia fala que ele deu a sua alma como oferta e inspirou o Espírito dele. Vocês estão vendo o que Cristo derramou na cruz? Quando o sangue dele pingava, a alma e o espírito. Volta lá nos inícios dos vídeos para entender aonde está a nossa alma e o nosso espírito dentro do corpo. E parar com essa bobagem de que a alma é o coração e o espírito é a mente. Que o espírito está na mente. Eu só posso dizer tolice para um absurdo desse. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar quando ele der sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Está falando aqui da vida eterna, minha e tua, por causa da morte de Cristo. Olha o que vem aqui. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito.
o meu servo, o justo, o único justo, Cristo, o único justo, o meu Senhor Jesus, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Não é a coisa mais linda que alguém pode ler? Pois é, isso está na tua Bíblia e tu nunca leu. E tu nunca leu e ainda tu diz que tu é cristão. E tu, pastor, nunca ensinou isso para tuas ovelhas e diz que é pastor. O Senhor se agradou em moê-lo. O Senhor se agradou de ver Cristo explodindo naquela cruz, se desconjuntando naquela cruz, no meu e no teu lugar. Ele se agradou, porque era o único meio de nos resgatar da morte, das trevas, do inferno, da perdição, da condenação eterna, da morte espiritual. Era a única maneira, não tinha outro jeito. A única maneira de sermos salvos era que Deus descesse do céu para nos livrar dele mesmo. Nos livrar da ira dele mesmo. Ninguém pode fazer isso a não ser Deus. Do que Cristo veio nos livrar? Do inferno? Não. Do pecado? Não. Ele veio nos livrar da ira de Deus. Consequência disso, nos livra do inferno, nos livra do pecado, mas ele veio nos livrar da ira de Deus, que nos condenaria ao inferno. E só um Deus santo, santo, santo poderia descer para nos livrar da ira de um Deus santo, santo, santo. Por isso Cristo teve que descer como homem para ocupar o meu e o teu lugar. E aí tu, engraçadinho, fica aí dizendo que eu tenho que me manter salvo, eu é que me salvo, eu é que decido por Deus, eu é que escolhi ir para o céu. Não escolhi vir ao mundo, mas eu escolho ir para o céu, eu escolho me salvar, eu faço isso para me manter salvo, eu vou fazer um sacrifício para me salvar, eu vou fazer boas obras para me salvar. Barbaridade. Chega a subir um nervoso. Vocês não conhecem a Bíblia. Quem fala uma barbaridade dessa nunca entendeu as 3 horas de trevas na cruz. Nunca entendeu a obra de Cristo. Quem acha que pode se salvar sozinho, por si só, menosprezar a cruz de Cristo? Não, sim, somos salvos pela graça, mas agora eu é que faço a minha parte. Cristo já fez a parte dele, agora eu faço a minha. Meu camarada, a tua condenação vai ser pior que a de Sodoma e Gomorra, se tu não te arrepender. E outra, há quem diga, há quem ensine que salvação se perde. Pergunta, não precisa nem ser muito inteligente para responder. Não precisa nem ter teologia, não precisa nem estudar muito. Só ouvir tudo isso que eu falei até agora para vocês, do que realmente aconteceu naquela cruz, para tu saber que salvação não se perde. Quem crê nisso tudo aqui que eu tô lendo para vocês, quem crê no que Cristo teve que passar naquela cruz, no meu e no teu lugar, para nos salvar, nunca sequer passaria nem de longe na cabeça de uma criatura dessa que salvação se pode perder. Porque para salvação se perder, Cristo teria que deixar de ser justo. A obra de Cristo teria que perder valor. E isso nunca vai acontecer. Porque foi o próprio Deus que desceu para nos livrar da ira dele mesmo. Olha a representação. Aqui está a Aline. Aqui está a Aline, pecadora. Aqui no meio está a Aline, pecadora. Foco da ira de um Deus santo, santo, santo. Eu e tu. Eu não falo de mim. Aqui está a Aline, pecadora.
merecedora do inferno, morta espiritualmente. E aqui está um Deus santo, 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 justo, que odeia o pecado e odeia aquele que comete o pecado, pronto para lançar toda a ira dele sobre mim. Mas esse mesmo Deus que odeia também ama. E a gente vai falar isso no próximo vídeo. Soberania de Deus, os atributos de Deus. Deus odeia o pecado, mas ele também ama. Odeia o pecador, mas ele também ama o pecador, porque Deus, na sua essência, ele é o próprio amor. Ele não ama a Aline porque a Aline merece. Não, a Aline é pecadora e merece a morte que Cristo recebeu na cruz. Mas ele ama essa Aline pecadora, mas ele também odeia. E como resolver este problema? A gente vai ver isso com bastante detalhe lá na frente, em outros vídeos daqui pra frente. A ira dele está pronta para cair sobre uma Aline pecadora, mas ao mesmo tempo ele também ama essa Aline pecadora. Só que ele não pode passar a mão na cabeça da Aline pecadora, porque senão ele seria um Deus injusto. E ele não é injusto, ele é um Deus justo. Então, como resolver esse problema? A menos que alguém, um justo verdadeiro como ele é, assumisse o meu lugar. Então Cristo disse: Pai, eu vou lá assumir aquelas 3 horas de trevas na cruz. Eu vou lá assumir a tua ira no lugar da Aline, porque a pobre miserável segue nu, não é capaz de nada, não tem condição de nada, porque está morta espiritualmente. Eu vou lá assumir a tua ira no lugar dela, porque eu sou santo como tu és santo. Nós dois somos um. E a única maneira de livrar a Aline da tua ira, Pai, é eu. Porque só eu sou santo como tu. Só eu sou perfeito como tu. Então eu desço. Então aqui está a Aline pecadora e a ira de Deus pronta para cair sobre a Aline pecadora. E de repente, quem é que vem? E assume. Aqui está a Aline, continua aqui, vem na minha frente. E é levantado naquela cruz para receber toda a ira de Deus. Ele, o meu Senhor Jesus. Foi isso que ele fez. Foi isso que aconteceu naquelas 3 horas de trevas. Ele recebeu toda a ira de Deus no meu lugar. Sabe a ira da grande tribulação? Sabe aquela ira que todo mundo tem medo? Ai, se eu ficar para trás na grande tribulação? Pois é. Esse atordoamento da grande tribulação que vai cair sobre aqueles que não creem em Cristo, sobre aqueles que não creem em Cristo como deve crer, que não entenderam essa obra aqui que eu estou ensinando para vocês na cruz. Sabe aquela ira da grande tribulação, 7 anos que vai cair na cabeça de todo mundo? Pois é, essa ira, ele veio e entrou na minha frente. Entrou na minha frente, na minha frente e na tua, daqueles que creem. E a ira de Deus caiu sobre ele naquela cruz. E ali eu me escondi, ali naquela hora, ali naquelas 3 horas de trevas na cruz. Sabe quem é que estava lá? Atrás daquela cruz? Eu e tu. Isso é o que ninguém via. Isso foi o que ninguém enxergou, o espiritual que estava acontecendo. Sabe quem é que estava lá escondidinha naquela cruz, atrás daqueles pregos, daquele sangue que pingava? Eu estava lá, e tu também. Nós estávamos lá, e a ira dele estava caindo sobre Cristo. Ele nos protegeu da ira do próprio Deus. Ele nos protegeu dele mesmo. Isso não é um plano fantástico? Só um Deus soberano, sábio, inteligentíssimo, a própria sabedoria, a própria inteligência poderia elaborar um plano como esse, tão perfeito de salvação. Um Deus santo descer do céu para assumir a ira de um Deus santo, santo, santo no nosso lugar. Eu estava lá escondidinha naquela cruz. Por isso ele disse para Nicodemos: Nicodemos, olha para mim. É preciso que eu me levante para que todo aquele que olhe para mim creia que eu estou assumindo a ira, a morte, o veneno do pecado, o veneno do pecado que o meu Pai odeia, e que a ira dele vai cair sobre eles. Aquele que olhar para mim, Nicodemos, esse será salvo. E eu estava lá, eu criei, eu creio, eu consigo me enxergar naquela cruz escondida. Tu consegue te enxergar lá,
Tu consegue entender? Olha para a cruz, imagina a cruz agora. Te imagina lá. Não importa o teu pecado, não importa aquilo que tu cometeu a tua vida toda, não importa. Creia que ele assumiu a ira de Deus no teu lugar. Creia que o coração dele explodiu dentro dele, se derreteu dentro dele, no meu e no teu lugar. É só isso que ele quer que tu creia. Porque se tu não crê nisso, essa ira vai cair sobre ti lá na grande tribulação e por toda a eternidade no inferno e no lago de fogo. E aí tem gente que diz que salvação se perde. Como que pode? Quem crê num sacrifício perfeito como esse, numa dor, numa explosão de dor? Já pensou, gente? Uma pessoa morrer, coração explodir de tristeza, de dor da ira de Deus. E tem gente que acha que a gente vai perder salvação. Cristo, tudo isso, toda essa obra de Cristo teria sido em vão. Se a salvação se perdesse, se aquele que cresce nisso se perdesse. Por isso ele fala para Nicodemos: Nicodemos, é necessário que o Filho do Homem se levante na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crê nisso que aconteceu durante essas 3 horas de trevas na cruz, nunca perde salvação. E essa é a boa notícia do Evangelho. Esse Evangelho puro, sincero, verdadeiro que a gente quer ensinar para vocês, que a Bíblia ensina. Isso é Evangelho, essa é a boa notícia, que Cristo, o Deus encarnado, santo e justo, perfeito, nasceu nesse mundo, viveu como um homem perfeito debaixo da lei de Cristo, que obedeceu no meu e no teu lugar, que morreu assumindo o cálice da ira de Deus no meu e no teu lugar e ressuscitou para nos dar vida eterna. Isso é Evangelho. Qualquer coisa que te ensinem fora disso não é Evangelho e vai te condenar ao inferno. Entenda o que aconteceu naquela cruz, de uma vez por todas. Nós estávamos lá, escondidos, protegidos da ira do próprio Deus, protegidos por Cristo. E é isso que Ele quer que a gente entenda. É essa obra perfeita de redenção na cruz que Ele quer que a gente entenda. É nisso que Ele quer que a gente creia, só nisso. Ele não quer que tu creia na tua fé, no teu voto, na tua fidelidade, na tua obediência, nas tuas boas obras. Não, nada disso vai te salvar. Ao contrário, isso vai te levar mais para o inferno. Bota numa balança as tuas obrinhas. Tuas obrinhas, a tua obediência, os teus anos de igreja, tudo isso comparado ao que aconteceu com Cristo essas 3 horas de trevas na cruz. O que sobra para ti? O que sobra para mim? Pelo amor de Deus, não precisa nem ser inteligente. Um neurônio basta para entender que a gente não tem condições de se salvar e se manter salvo. Que por isso a salvação é pela fé. Pela fé na obra perfeita de redenção de Cristo na cruz. E nos próximos vídeos a gente vai continuar falando dessa obra de justiça de Cristo na cruz. Nós vamos falar desse evangelho revelado nessa obra de Cristo na cruz. Hoje eu queria gravar para vocês essa parte gloriosa, mais gloriosa, gente. Quando me perguntam que dia tu foi salva? Eu? Há 2000 anos atrás. Qual foi o dia da tua salvação? O dia do teu novo nascimento? Há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás. Quando Jesus falou assim: Pai, está pago. Está consumado. A dívida da Aline está paga. Nas tuas mãos eu derramo, eu entrego o meu espírito. Ali
eu fui salva. Esse foi o dia da minha salvação. E pode ter sido o teu também. Basta tu crer nisso tudo que eu acabei de ensinar a vocês. No evangelho revelado na cruz, na Bíblia. O evangelho da cruz de Cristo. O único meio para salvar. Por quê? Porque nesse evangelho se revela a justiça de Deus, que a gente vai ver nos próximos vídeos. Através dessa morte perfeita de Cristo na cruz. Vamos lá, Gálatas, pra gente terminar. Gálatas o que mesmo? Onde é que eu anotei aqui o versículo? Eu anotei os versículos aqui na minha frente e agora não acho mais. Gálatas 13, eu acho. 3:13, vamos ver. Eu acho que é isso, eu esqueci de anotar. Mas pra gente terminar. Gálatas 3, acho que é 13, vamos lá. Sim, Gálatas 3:13 diz assim: Cristo, Jesus, o nome mais lindo. Gente, eu gosto de falar assim, eu falo assim, e sabe que não me importa que os críticos digam que eu sou chorona, que eu sou emotiva. Acha que eu me importo? A alegria, o prazer de ler isso aqui, de se regozijar, não é qualquer um que tem. Isso se chama regozijo, alegria em meditar na Bíblia e entender o plano perfeito de salvação e entender que eu tô salva. Entender que eu sou filha de Deus. Então, não me importa. Por isso que eu choro mesmo, por isso que eu falo mesmo, me borro toda e não tô nem aí. Porque eu quero que vocês entendam aquilo que eu entendi, eu quero que vocês recebam aquilo que eu recebi, e como eu recebo, e não tem uma vez que eu não leio isso aqui que eu não vou me emocionar, não tem uma vez que eu não vou ler isso aqui e eu não vou sentir o gozo, a alegria e dizer graças a Deus que Cristo morreu no meu lugar, graças a Deus que Deus se alegrou de moer ele, era pra ser eu. Já pensou? Barbaridade. Era para ser eu moída lá naquela cruz. Graças a Deus que Cristo fez isso no meu lugar. E como não amar esse Cristo, como não ter prazer de gritar aos quatro cantos sobre esse Cristo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Eu juro pra vocês que isso está escrito na Bíblia de vocês. Eu juro que tá aí, no idioma que for, tá aí. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição no nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Nicodemos, é necessário que o Filho do Homem seja levantado no madeiro e se torne maldito como a serpente no deserto, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que olhe para ele e entenda o que ele está fazendo ali, assumindo toda a ira de Deus no nosso lugar, tenha vida eterna. Maldito aquele que foi pendurado no madeiro, e graças a Deus que Cristo foi o maldito no nosso lugar. Graças a Deus, porque senão eu e tu tava lascado, perdido, condenado no inferno sem chance alguma. Deu pra entender, meus amores? Por que esse vídeo eu falei desde o início que era um vídeo mais glorioso? Porque é a obra de redenção. Entendeu por que eu disse que hoje pode ser o dia do teu novo nascimento? Hoje pode ser o dia da tua salvação? Porque eu tô mostrando na Bíblia pra vocês o que Cristo fez. Agora creia nisso. É só tu crer. Deus disse que o Evangelho é o único meio de salvação. E pra tu ser salvo, tu tem que ouvir esse Evangelho. Eu acabei de ensinar pra vocês o Evangelho que Cristo fez na cruz. Se tu ouviu isso, hoje pode ser o dia do teu novo nascimento. Creia! Creia nessa obra redentora de Cristo. E tu vai ser salvo. Tu vai nascer de novo. Deu pra entender, meus amores? O que aconteceu?
Naquelas 3 horas de trevas na cruz que nunca ninguém viu? Naquelas horas de trevas na cruz, Cristo estava assumindo o meu e o teu pecado, para nos resgatar da ira de Deus, para nos salvar e nos dar uma vida eterna, para sempre, eterna, eterna para sempre. Salvação eterna, para vivermos com Ele por toda a eternidade, onde não vai existir dor, onde não vai existir pecado, onde não vai existir maldade, onde não vai existir corrupção. Vai ser uma eternidade com Cristo e com Deus e com os nossos irmãos, regenerados, transformados. Isso é o que espera por nós. Então, meus amores, eu só posso orar e pedir que o Espírito Santo convença vocês dessas verdades. Volte, assista o vídeo de novo, ouça o Evangelho, ouça o Evangelho, ouça o Evangelho. Não entendi, volta, ouça de novo, ouça 1, 2, 3 mil vezes se for preciso. Medite na tua Bíblia, acompanhe os versículos e entenda que Cristo fez, o que Cristo fez por mim e por ti naquela cruz, para nos salvar. Eu espero e peço a Deus com todo o meu coração que essas verdades entrem no espírito de vocês a ponto de regenerar, a ponto de separar alma e espírito e fazer com que vocês nasçam de novo e vocês venham a ter o prazer, a alegria, o gozo da salvação. Que Deus abençoe vocês e até a próxima.